O quão confortável você se sente para falar do teu acidente? Você Não fala dá numa boa? nada. Falo. Você consegue explicar como que ele foi, assim? Consigo. Tá. Nessa uma semana aí de treino mais leve, eu subi pra montanha, eu tava em dúvida se eu ia pôr capacete ou não. Aí eu lembro que a gente ia fazer um treino de velocidade e freio. Sabe quando você vai indo de lado, assim, pra frear o esqui? E era O isso. seu era aquele... Isso, assim. Tá. Então, Um em tava cada indo pé. muito rápido. Porque depois da acrobacia, quando você faz a aterrissagem, ele tem um bolsão. Você não pode chegar, aterrissar e sair descendo montanha abaixo para frear. Aham. Você tem que frear antes. Então, eu estava fazendo esse Não, como treino. assim? Fez o salto, Isso, faz o salto. Beleza. Aí aterrisa. aterrissou. Aí vai descendo. Você não pode continuar seguindo. Tem que frear. Você tem que Que é frear de lá lado. embaixo. Ah, lá embaixo, sim. Isso. Então, eu estava fazendo esse treino. Tá. Ah, o bolsão que você diz é a área lá no Isso. final, tá. Essa. E aí, eu lembro eu fazendo isso e falando para minha amiga atrás, para ela vir de lado e vir devagar. E aí eu mesmo perdi o fio da meada. E aí ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eu acho que eu devo ter batido não contra, literalmente, pá, de cara numa árvore, mas sabe quando trava o esqui e dá efeito chicote? Eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Então você já tinha aterrissado. Eu não estava fazendo mortal. Eu Ah, só você só estava tava no descendo final. reto. Eu só estava descendo reto. Eu estava descendo rápido e freava. E freava. Pá, 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 pá. Aí descia, ia de novo. Rápido, freava. Entendi. Eu só estava treinando isso. Entendi. Só isso, repetidamente. E aí foi onde eu perdi o time. Eu olhei para trás, aí eu falei, vem devagar, vem de lado. Aí, puf. Aí apagou tudo. Aí veio aquele pretão. Puf. Por um tempo. Aí eu lembro que eu acordava e desmaiava de novo. Acordava, aí eu pedia ajuda. Falava, help, please. Devia estar doendo muito, mas eu não lembro da dor. Não lembro. Enfim, fiquei lá, jogada no chão. Aí passaram 45 minutos. Eu sei isso hoje porque a Josi me contou. E aí me resgataram lá na montanha com um helicóptero. Aí eu lembro eu passando mal, eu sentindo um pouco de enjoo. Aí eu vomitei. Eu acabei engolindo não, aspirando. Aí tive alguns probleminhas com o pulmão também. E aí acordei no hospital. Acordei ligada em fios, catéter para tudo quanto é lado, sem entender nada. Eu achei que eu tinha me quebrado inteira, menos que eu ia ficar tetraplégica. E acordou com dor? Ai, acordei. Eu lembro que eles me acordaram antes de fazer a cirurgia para pedir autorização para colocar o pescoço no lugar, que provavelmente com a fratura ele deve ter deslocado. Eles iam colocar pinos assim na lateral da minha cabeça para puxar mesmo. E é isso. Eu acordei lá, toda jogada, sem entender o que estava rolando. Aquele barulhinho de máquina, sabe? Pip, pip, pip. Com respirador. Eu ainda não tinha feito a traqueostomia. Que mais? É isso, assim, sei lá. Um momento estranho. Estranho. Você, antes de você cair, você sentiu que você ia cair ou percebeu de alguma maneira? Não. Eu tô te perguntando isso porque há quase 2 anos eu caí também. Eu estava treinando e eu caí de bicicleta. E eu quebrei a minha clavícula em 3 partes, rompi os ligamentos do meu ombro e eu senti que eu ia cair. Caraca. Na verdade, não foi um sentimento assim, foi uma intuição. Sim. Eu já tinha pedalado 75 quilômetros, eu estava num pelotão e aí eu senti uma coisa esquisita. Falei, nossa, parece que eu vou cair. Eu nunca senti isso na vida, né? E aí 5 minutos depois, pum, eu caí assim, né?
Então, eu te perguntei o detalhe da tua queda, porque eu também tenho os blocos de momento. Aconteceu isso, caí, depois vi, não sei o quê. Eu sei quantos minutos eu fiquei e tal, né? Sei. A dor não foi tanto a dor da fratura, foi a dor do ralo. Então, o ralo doeu muito. A fratura não doeu tanto assim, né? Ou talvez ela tenha inibido, ou tenha sido inibida pela dor do ralo e tal. Pode ser. Então, isso foi muito porrada, assim. Quando que você ficou sabendo que você ficou tetraplégica? Alguns dias, assim. Aliás, não. É que eles não falaram assim, olha, você vai ficar tetraplégica e tal. Não foi assim. Eles falaram, eu sei que eles falaram para minha mãe, que eles contaram para ela que se eu não viesse a óbito em 12 horas, que eu ia ficar dependente de respirador, que eu não ia me alimentar sozinha, que eu ia ficar na cadeira de rodas e lá. Aí, meio que ela disse, né, na hora, que entrou no ouvido e saiu no outro, e que ela falou, bora seguir. Mas, para mim, eu fui mais percebendo, sabe? Que eu estava com muito medicamento na veia e eu ficava acordada por poucas horas no começo. Então, eu tive 1 ano no hospital. Então, nos primeiros 6 meses foi bem crítico. Eu lembro pouco as coisas, mas tiveram coisas engraçadas também nesse meio tempo. E, sei lá, cara, muita superação também. Eu estava com muita febre, eu estava com respirador, eu queria sair do respirador. Tá. Mas eu não ia nem falar nada, que vai ficar o dia inteiro. Faz assim, ó, vou te ensinar. Passa de cima, vai na lateral do olho, aliás, na têmpora. Na têmpora. Um dedo só e passa para baixo. Um dedo na Literalmente. Têmpora? Aqui assim e passa para baixo. O que é passar para baixo? Para o chão. Assim? Não. É que você tá com o dedo no cabelo. Vai com o dedo literalmente assim, ó. Tá. Aí agora passa assim. Eu não entendi. Calma aí que você pulou. Aí assim. É. Tá. Assim. É isso. Tá. Vai tirar o cabelo só na frente. Eu faço assim? Agora ele saiu. Mas pode contar até 3. Deixa ele vir. Não, porque você tá incomodado, não quero. É a vida. Eu tô tentando assim. É isso. Esqueci onde eu tava. Você tá falando sobre tá, que eu tava lá no hospital e tal. Não, que aconteceram coisas engraçadas também, que você ficou 1 ano e tal. Isso. Pouco tempo você ficava acordada, mas dormindo. Quando você se deu conta, né, da tua situação, foi o que eu te perguntei. E eu me dei conta ao longo, assim, que eu percebi que eu não conseguia mexer, que não era só fratura, que não era só, sabe, aquele momento. Então foi passando os dias, assim, cara, não tá indo, o que tá rolando? Aí minha mãe não conseguiu chegar logo nos primeiros dias. Então foi um amigo meu lá de Vegas, que estava no circo, treinando para o circo. Ele veio, começou a cuidar de mim. Então, por exemplo, você tirou o cabelo aqui agora. Então, ele fazia isso, mas eu nem falava. Eu não conseguia, sabe, conversar ainda. Então, ele pegava uma plaquinha com um abecedário e aí ia, uma letra por letra, até ele descobrindo o que eu queria. Aí, no começo, coçando o nariz. A hora que ele ia coçar, já passou a coceira. Sabe, umas paradas assim, tirar o cabelo, lá. Aí eu lembro eu pedindo ele para colocar o celular na minha mão, assim, para ver se eu conseguia segurar. Aí foi que meio que caiu a ficha, assim. Falei, cara, não é só isso. Sim. Sabe? Não é só isso. Aí eu fui entendendo, fui aprendendo também a lidar com um novo corpo. Eu lembro que eu tinha a sensação que minha perna eu tava deitada, certo? Eu tava sentindo que minha perna tava como se eu tivesse de pé, como se a perna tivesse para baixo e eu deitada. Então eram sensações. Sim. Até hoje eu tenho sensações no corpo de vibração. Eu sinto algumas, por exemplo, vontade de fazer xixi. Eu sinto com vibração, com arrepio, com espasmo. Porque quando você chegou aqui, você pediu para ir fazer xixi, eu ia te perguntar como é que você sente. Eu sinto com arrepio e espasmo também. Sabe o que é o espasmo? Sim. É isso.
Eu sinto com espasmo. Aí meu corpo mexe todo, pá, ele dá uma tremida, assim. E aí você já identificou o que significa? Eu já entendi. Então, cada sinal que meu corpo passa, por mais que ele seja com a mesma coisa, que é com arrepio, talvez com um pouco de dor de cabeça, com espasmo, mas como que eu posso explicar? Ele é característico, assim, para cada coisa. Que mais? Teve revolta? Teve pensamentos? Óbvio. Que tipo de pensamentos você teve, assim? Desde sei lá, do mais difícil, profundo, negro, assim, sabe? Aquele bem profundo, até o pensamento que você tem hoje. Me conta um pouco disso, assim. Ai, cara, foi foda, sei lá. Até hoje é meio complicado. Eu sempre tenho altos e baixos, sabe? Uma fase que eu aceito, fases que eu não aceito. Já me perguntei muito, já perguntei para Deus, já me culpei, mas no fim das contas eu entendi que não tem culpa. Acidente é acidente, não é karma, sabe? Acidente é acidente. Óbvio que eu não tenho certeza disso, né? Só talvez no julgamento final eu vou saber o que está rolando. Mas estava me atrapalhando muito me perguntar, sabe? Estava me atrapalhando. Parou de perguntar. Aí eu parei de me perguntar o porquê daquilo. Que eu ficava, por que nenhum dedinho? Caraca, nenhuma mão. Você quer? Eu chorava, eu ficava puta. Aí eu comecei a me culpar. Só que ficou pesado, sabe? Acho que eu fiquei 1 ano de hospital, aí depois nos 3 primeiros meses fora do hospital, que eu estava já no meu apartamento, estava morando nos Estados Unidos ainda, aí eu me perguntava muito. Que eu queria sair, eu sempre fui do rolê, sempre fui da rua, e eu queria continuar. E aí me podou, né? Tudo, era a única coisa que eu tinha, a sensação era essa. Que o que eu sabia fazer foi me tirado. Aí eu fui ressignificando. Assim. Esse 1 ano você ficou lá nos Estados Unidos? Fiquei fiquei 2 anos. E como é que você se manteve lá? Porque como é que era o sistema, por exemplo, de saúde? Você tinha uma equipe, enfermeira? Olha, eu tive sorte, muita sorte, que o meu acidente foi em Utah. Aí eu fui transferida para Miami por um amigo. Até você deve conhecer o Antônio Martos. Sim. Isso. Ele me levou para Miami porque lá tem um centro maravilhoso que se chama Miami Project. Nessa transferência de Utah para Miami, eu quase morri dentro do avião ambulância lá, que eu tive uma embolia pulmonar. Tava descendo o avião, assim, pousando, e eles estavam me reanimando, estavam tentando usar aquele ambu, sabe, para ambuzar, porque eu não estava conseguindo respirar. Enfim, esse cara me salvou tantas vezes. E aí ele me levou para Miami. Chegou lá em Miami, ele me apresentou para os melhores médicos, até para o médico que tratou o Christopher Reeve. Caramba! Ele se chama Bart Green. Aham. E eu fiz parte do estudo dele. Então, foi onde eu recebi as células, aplicações de células-tronco. Putz, é verdade. Né? Que ele investiu milhões de dólares em estudo de célula-tronco, né? Foi. Milhões. Ainda investe. Ainda investe. O trabalho dele é importantíssimo para quem está ali. Aliás, para o mundo, né? Para o mundo. E eu estava no meio. Então, eu tive sorte de estar ali, entre os melhores. Fiz as células-tronco, que é o que me trouxe mais sensibilidade até aqui para o meu corpo e tudo. Tanto que eu sinto vontade de fazer xixi, entre outras coisas. Fiz muita fisioterapia, eu aprendi muita coisa de como me cuidar, de como cuidar desse corpo que não se move. Nossa, fiz muita terapia para entender.
Fugi do hospital também. Você fugiu do Eu hospital? fugi das Agora... enfermeiras, que eu tinha uma cadeira motorizada e eu já não aguentava mais ficar dentro do hospital. Certo. Então, quando eu fiz meu primeiro banho de sol, quando eu comecei a movimentar um pouquinho, Fugiu. eu acabei fugindo. E eu tinha uma namorada na época aí elas me ajudavam a fugir do hospital. Eu pegava metrô, ia para a praia, ficava lá, sei lá, tentando buscar uma certa liberdade que eu tinha perdido, tentando buscar aquela Laís. Foi estranho.